Deus faz aquilo que só Ele pode fazer por você. Eu vou repetir isso porque eu quero que você grave esse gatilho. Que você leve essa chave para a sua vida. Quando eu faço o que precisa ser feito, Deus faz o que só Ele pode fazer na minha vida. Significa que quando eu faço aquilo que é preciso ser feito, Deus faz aquilo que eu jamais conseguiria fazer por mim mesma. Ele faz o sobrenatural. Então, se eu fizer o ordinário aqui não é o comum. O ordinário é aquilo que é ordeiro, aquilo que é devocional, aquilo que é diário. Quando eu faço aquilo que é ordinário, devocional, diário, Deus faz aquilo que é sobrenatural. Veja, o sobrenatural, ou seja, aquilo que só Deus pode fazer, ele não é provocado por aquilo que eu faço de sobrenatural, porque eu não sou sobrenatural. E às vezes a gente é tendencioso a acreditar que se eu for além das minhas condições, além das minhas possibilidades, sempre entregando o máximo no sentido de estar rompendo com os meus limites diariamente para favorecer ao Senhor, eu vou conseguir mover a mão de Deus em meu favor. Isso na verdade é um equívoco e eu preciso ser sincera com você. Deus também não espera isso diariamente de você, porque Ele sabe que você não foi feito para ser sobrenatural. Ele não te criou para ser sobrenatural, Ele te criou para ser humano. Quando Ele nos criou e soprou em nossas narinas, fazendo isso através do primeiro homem, Ele não nos criou para sermos sobrenaturais. E soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Você não é sobrenatural, você é ser humano. Vem comigo, você não é sobrenatural, você é ser. Todas as vezes que você quer romper a característica da sua humanidade, acreditando que na verdade isso te aproximará mais de Deus do que qualquer outra coisa, por mais que a sua motivação seja boa, a verdade é que você não vai ter condições de sustentar isso, porque isso contraria completamente a natureza de Deus criada em você. Então eu volto a dizer e repetir para que você compreenda: o que antecipa o sobrenatural de Deus não é eu ser sobrenatural, é a minha consciência de que eu sou um ser humano. Compreendendo o que disse Paulo, por exemplo, quando ele disse, uma vez que humanamente falando ele estava sendo castigado, disciplinado, haja vista a grandeza das revelações sobrenaturais que recebeu da parte de Deus, visitando e conhecendo coisas que nenhum outro homem antes dele jamais viu, a saber, o terceiro céu, as revelações que Deus ainda não havia contado a ninguém, aquilo que o ouvido humano não ouviu, aquilo que ainda não havia subido ao coração de homem algum. Paulo teve um vislumbre, um acesso disso. E uma das maneiras de Deus proteger sua humildade, uma das maneiras de Deus proteger a sua humanidade, foi permitindo um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vinha esbofeteá-lo. E não sou eu que estou criando isso. O próprio texto vai dizer para que ele não se gloriasse por causa da grandeza das revelações que ele havia recebido. Então veja, aí é a primeira vez que você vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma campanha de oração. É a primeira vez. E qual é o motivo ali da sua oração diária? Senhor, me tire esse espinho da carne e não permita com que se aproxime de mim esse mensageiro de Satanás, que de tempo em tempo vem me esbofeteá-lo. Orou uma vez, orou duas vezes e o Senhor nada lhe dizia, apesar de ouvir todas as suas orações. Orou a terceira vez e então o Senhor lhe respondeu, dizendo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder. O meu poder, veja isso, o meu poder se aperfeiçoa na sua força, na sua sobrenaturalidade. Não, o meu poder se aperfeiçoa na sua. As coisas que mais te inquietam em você, na verdade, são as molas propulsoras que Deus utiliza para te aproximar dele, do altar, da sua presença. Normalmente as áreas da sua vida que mais te afligem,
que mais te castigam, também são essas áreas que mais te motivam a buscar mais e melhor a presença de Deus. E é por isso que existem algumas orações que Deus responde, mas não conforme você gostaria acerca das suas fraquezas. Porque se Deus estabelecesse a força completa que você pensa que deveria ter para continuá-lo buscando, a verdade é que provavelmente você o abandonaria. Porque na verdade, não é a sua força, é a sua dependência que segue te aproximando de Deus. Sinceramente, nessa manhã de domingo, você acredita que esta é a reunião dos mais fortes? Não é. Esta é a reunião daqueles que reconhecem o quanto dependem. Esta é a reunião daqueles que não conseguem se ver numa segunda-feira sem consultar ao Senhor no domingo. Essa é a reunião daqueles que todas as vezes que se sentem mais fortes quando estão buscando ao Senhor, reconhecem o quanto mais precisam à medida que buscam mais e não menos. Então veja, todo sobrenatural é precedido pelo ordinário, por uma entrega cotidiana. Quando Jesus vai ser assunto aos céus, antes disso, ele deixa uma palavra para os seus discípulos. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Agora veja como a manifestação desse poder de Atos dos Apóstolos capítulo 2, ou seja, a descida do Espírito Santo para revestimento de poder, porque batismo no Espírito Santo não é o privilégio de falar em línguas, mas o batismo do Espírito Santo, ele vem para revestimento de poder. Jesus não quer testemunha fraca. Quando eu digo fraca, é porque o testemunho dele só é validado pela manifestação de poder. Pessoas incrédulas só recebem o evangelho através da manifestação de poder. O batismo do Espírito Santo foi para isso, revestimento de poder. Olha a orientação de Cristo: ficai em Jerusalém. Eles já eram cristãos? Já. Mas ficai em Jerusalém até que sejais revestido de... Aí olha a continuidade do texto: e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, aí vocês estarão autorizados, legitimados a compartilharem com os outros aquilo que vocês de mim receberam. Poder. Ser-me-eis testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas até que do alto sejais revestidos de poder, ficai em Jerusalém. Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Depois que ele é assunto aos céus, o povo começa a se sair dali aonde vê a assunção de Jesus Cristo e se reúne pela primeira vez na casa de Maria, aonde na verdade é a casa de João, que passou a receber Maria como se fosse sua mãe depois da morte e ressurreição de Cristo, e vão para ali e começam a orar. E então você vai ver os primórdios do que chamamos de igreja primitiva, não mais sinagoga. E aí eles começam a se reunir para orar. O grupo cresce, aumenta, cenáculo, e vai-se embora. E ora. Uma das coisas que o texto aponta é que eles oravam todos os dias e repartiam tudo que tinham todos os dias em comum. Então veja, a igreja se encontrava para orar todo dia. E tinha língua no meio deles? Ainda não. Tinha cura no meio deles? Ainda não. Tinha batismo no meio deles? Ainda não. Tinha poder no meio deles? Ainda não. Tinha vibração no meio deles? Ainda não. Tinha efusão no meio deles? Ainda não. Tinha poder de Deus no meio deles? Ainda não. Nenhuma das manifestações que nós acreditamos e caracterizamos como poder de Deus acontecia no meio deles, mas isso não impedia eles de se reunirem para orar todo dia. Completa aí para mim. Eles se reuniam para orar? Abre essa boca, crente. Eles se reuniam para orar? Eles adoravam a Deus? Congregavam todo dia. Esse culto que você chama de frio era o culto da igreja primitiva. O culto que você normalmente, sendo pentecostal, não suporta, era o culto da igreja primitiva. Eu estou falando aqui bem rasgado, que é para todo mundo entender. Culto da igreja primitiva, antes da descida do Espírito Santo, não havia manifestação alguma de cura, não havia manifestação alguma de poder. Esse arrepio que você sente, as lágrimas que você derrama, eles derramavam por memória e não por testificação do Espírito. O Espírito ainda não estava presente no meio deles. Então este é o culto mais racional que a igreja já viveu. Um culto motivado somente pela razão e nada pelo Espírito.
Agora veja como isto ainda assim era o suficiente para cumprir a profecia. Como isto ainda assim era o suficiente para Deus manifestar o seu poder. Eu não sei quanto tempo demorou, porque a palavra de Deus não precisa a utilização do tempo até que a promessa se cumprisse e o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Agora, o que a palavra de Deus precisa sobre este tempo é que era todo dia, sentindo ou não, oravam todo dia, sentindo ou não, buscavam todo dia, gostando ou não, oravam todo dia. Sabe o que é isso? Uma força natural em todo homem para seguir um objetivo. E acredite, isso foi o suficiente. Então, falando sobre esse entendimento, o que foi que antecipou, o que antecedeu a vinda e a descida do Espírito Santo sobre a igreja? Não foi o sobrenatural, foi o ordinário. Oravam todo dia, todo dia, todo dia. Camila, eu ainda não estou entendendo. Você vai entender. Deus está dizendo: você quer ser sobrenatural todo dia, você quer um jejum diferente, você vive de voto, você só é efusivo em períodos de campanha. Eita, Deus está falando com alguém aqui, e Ele está dizendo: tudo que eu queria que você fosse era todo dia. O todo dia antecipa o sobrenatural. Orando todo dia, buscando todo dia, adorando todo dia. Aí de repente um dia, que dia? Não sei. Um dia daqueles do todo dia. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. E encheu a casa, encheu a casa, encheu a casa onde eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam na cabeça de cada um deles. Ele estava em condições de falar: eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui nessa manhã. Pegue a tua mão direita, imponha ela no ombro de alguém agora. Faça isso agora. Imponha a tua mão no ombro de alguém agora e diga assim: faça todo dia, e um dia Deus fará o que ninguém pode fazer. O seu é todo dia, o dele é o sobrenatural. Busque todo dia, ore todo dia, faça o que precisa ser feito. Foram revestidos. Quem precisa de todo dia somos nós. Deus não precisa de todo dia. Em um dia, pastor Bruno, um dia Ele muda a vida, Ele vira a chave. Você acha que Deus precisa de todos os dias da semana? Deus muda a tua vida com um telefonema. Você acha mesmo que Deus depende da bolsa de valores? Se Deus quiser, tu dorme pobre e acorda rico com um telefonema. Isso vocês recebem, né? Eu também. O todo dia é para nós. Do que eu estou falando? Estou falando sobre fazer o que precisa ser feito. Essa mensagem aqui é uma mensagem de contraponto para quem teve a oportunidade de estar aqui ontem. Ontem só falamos do que era espiritual. Se a gente pudesse resumir em uma palavra a mensagem de ontem, nós falamos sobre a necessidade de reconhecermos e de sermos espirituais. E hoje o Espírito Santo está dizendo para nós que a manifestação, a acomodação do Espírito se dá por um comportamento físico e não sobrenatural. Você precisa se colocar, se posicionar. Só que qual que é o problema, Camila? Por que mesmo tendo a melhor das motivações, eu não consigo acessar o sobrenatural? Eu não consigo viver o que Deus disse que eu viveria? Porque você quer se comportar como anjo e não como gente. Você quer ser mais crente que eu quero ser mais crente que você, nós queremos ser mais crente que os pastores mais crentes que a igreja de Cristo. Nós somos assim. Queremos ascender no Espírito o tempo todo, quando na verdade o testemunho que compartilhamos do que Deus faz na nossa vida para o mundo não está no Espírito, porque o mundo não conhece o Espírito. Ele está no nosso comportamento humano. E se eu te falar que Deus respeita a tua natureza humana mais do que qualquer outro? Porque Ele tem consciência que não te fez igual, te fez semelhante. É você que quer cismar de ser uma partícula do que Deus é.
soprou em suas narinas fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Preste atenção no que eu vou dizer e eu já entro em João 4. Quando o Senhor descia na viração do dia para falar com o homem, gente, pense nisso, o privilégio que o primeiro homem do mundo teve, qual fala tete a tete com Deus. Eu não sei nem se eles usavam linguagem verbal. Já parou para pensar nisso? Ele descia, inclusive depois da queda do homem, você vai ver Deus descendo no jardim, ele está falando com alguém. Eu não sei se é um anjo, eu não sei se é com o filho, eu não sei se é com o espírito, porque Adão diz assim: eu ouvi tua voz soar. Não é que Deus já chegou chamando Adão, ele estava ouvindo Deus falar antes mesmo de chamá-lo. Eu ouvi tua voz soar no jardim e me escondi, temi porque eu estava nu. Quem te disse que tu estavas nu? Você veja, Deus falando com ele, Deus conversando com ele. Aí eu te pergunto, algum outro homem antes de Adão viu Deus? Está na dúvida? Ninguém. Olha o tamanho do privilégio desse homem. Não uma, não duas, mas o texto aponta para uma rotina de convivência de Deus para com o homem. Para isto o homem foi criado. Não para de vez em quando. Deus não quer se relacionar com você no domingo de manhã. Deus quer se relacionar com você. Para isso o homem foi criado. Agora veja o privilégio deste homem. Todos os dias vendo, todos os dias falando. Aí eu te pergunto, nós vamos fazer esse teste aqui agora. Eu te pergunto, alguém que vê Deus todo dia precisa de mais alguma coisa? Você está vendo como é que você quer ser sobrenatural? Deus não te fez igual, Deus te fez. Quem lembra? Deus te fez. Tu pode cantar muito e o máximo que você carrega é um vislumbre de quem Deus é. Tu pode pregar a ponto de nem essas colunas de ferro resistir. E no final do dia, o máximo que você consegue ser é pó. A gente olha para o contexto bíblico e vê Deus falando com o homem todo dia. E pensa, de que falta tem um homem que tem Deus face a face todo dia? Aí você pensa, não tem falta de nada, mas é o próprio Deus que no capítulo 2, versículo 18 vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Como pode então um homem que vê Deus todo dia? Isso aqui é para provar para vocês que sua vida pode ser cheia de Deus. Ela não exclui as suas necessidades humanas. E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de rotina, de vida devocional, de entrega. Deus, compreendo o que eu vou dizer. Deus tem consciência de quem Ele é. Maravilhoso, soberano. Aparentemente quem tem Deus não tem falta de. Só que Ele entende, Ele não é meu igual. Far-lhe-ei uma ajudadora. Sabe o que isso significa? No aramaico, alguém que lhe seja equivalente. Vou preparar para ele uma pessoa equivalente, igual, semelhante, igual a ele, no sentido de que? Natureza humana. Ela sim o completará, ele sim a completará, porque eles serão equivalentes. Se Deus, sendo quem é, tem consciência de quem nós somos, e sabendo disso, sendo superior, preparou ao homem uma igual, uma equivalente, por que você acha que vir à igreja e orar é o suficiente para vencer? Deus está dizendo para mim e para você, o que te falta é a consciência de voltar a ser humano. E entender que sua vida com Deus não exclui sua vida com a família. Entender que sua vida com Deus não te exclui de atividade física. Vou falar do jeito que Deus está mandando. Entender que sua vida com Deus não te impede de terapia. Tem coisas que Deus de fato pode fazer na sua mente, mas tem coisas que só um equivalente vai acessar em você. Estamos carregando algumas dores, não porque estamos desejando Deus, mas porque sem percebermos estamos agindo como se fôssemos iguais a Ele.
Quando na verdade, irmão, isso aqui, no final do dia, é pó, é barro. Então, sobre o que nós estamos falando nessa manhã? Sobre a necessidade de organizarmos a nossa vida para vivermos o todo dia. O que manifestará o sobrenatural de Deus na nossa vida não é o nosso sobrenatural, é a nossa rotina devocional e ordinária. Deus trouxe você hoje aqui, Ele está te dando uma linguagem prática. Ele não está dizendo sinta isso, Ele está dizendo faça isso.